Olá, gente, boa tarde a todos. É um prazer participar de mais essa Semana da Água, promovida pela Prefeitura Municipal de Guararema. Queria agradecer à Prefeitura, especialmente à Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos, agradecendo especialmente ao meu amigo Ricardo Moscatelli. Obrigado, Mosca. Bom, meu nome é Luiz Alberto, eu sou engenheiro agrônomo, sou fundador da empresa Água Consultoria Ambiental. Nós estamos aí há quase 20 anos no mercado e trabalhamos em dois segmentos da área ambiental. Um deles é na parte de consultoria propriamente dita, né? Onde atuamos na elaboração de estudos e projetos, perícias, na condução de licenciamentos de empresas e de áreas rurais. E a outra parte da empresa atua no ramo de sistemas sustentáveis de uso da água, de uso racional da água. E é nesse ponto que eu queria dedicar um pouco mais empenho nesse bate-papo. Dentro dos sistemas sustentáveis que nós trabalhamos estão os sistemas de irrigação automatizados e os sistemas de aproveitamento de água de chuva. Nós trabalhamos com uma série de tecnologias, com estação meteorológica, sensores de umidade, sensores de chuva, tudo isso para a gente economizar água ao máximo, né? E a gente aplicar no solo a quantidade exata que cada trecho de um jardim ou então de uma área de agricultura necessita. Então toda a tecnologia envolvida para que a disponibilização da água seja de forma precisa, não é? Então assim, existe uma série de tecnologias tanto para aproveitamento de água de chuva como para o sistema de irrigação. Mas minha intenção aqui não é se aprofundar tecnicamente nesses temas, mas falar um pouco do uso da água de uma forma geral, no ambiente urbano e na sua casa especialmente, né? Então a gente sabe, e desde a escola ouvimos dizer que o planeta Terra na realidade é o planeta Água, não é verdade? Ele é composto, 3/4 do planeta é composto por água. Porém, sabe-se que essa água não pode ser utilizada, toda ela, não é verdade? Então, desses 3/4 do planeta, 0,4% apenas da água é considerada aproveitável, né? Então, a água potável ela é muito pequena perto da quantidade que nós temos no planeta e, além disso, devido às circunstâncias históricas, né? A água potável tratada era cada vez mais cara, cada vez o custo é mais elevado para fazer o tratamento da água e para que essa água seja distribuída, para que ela chegue até a casa de todo mundo. Então existem vazamentos, equipes de manutenção, tecnologias de custo altíssimo para que essa água chegue até as torneiras da nossa casa, né? E além de outros problemas que existem, que é a má distribuição, até no país como o Brasil, que é um grande celeiro de produção de águas, nós temos uma má distribuição. Existem regiões no Brasil extremamente áridas, com povos até hoje que têm dificuldade ao acesso da água potável, né? Então, eu queria bater um pouco nessa questão do alto custo da água potável. Então, assim, é inaceitável nos dias de hoje a gente pensar em utilizar uma água tratada, potável, tão escassa, um recurso natural tão rico, e eu considero o mais importante de todos eles, nós utilizarmos de forma indevida, né? A gente tem a cultura de usar no vaso sanitário a água potável, não é verdade? As fezes vão embora, ninguém sente o menor odor possível, mas aquela água ali poderia ser utilizada para fins mais específicos, vamos dizer assim, mais importantes, não é verdade? Então, o uso da água potável, da água tratada, ele hoje cada vez mais tem que ser bem utilizado, né? Precisa ser melhor aplicado, né? Eu
costumo brincar que eu considero até uma charge quando você tem... Isso não só São Paulo, mas São Paulo é uma situação muito emblemática, né? Você tem dois rios de grande proporção que cortam a maior metrópole do país e nós temos dificuldade de acesso à água tratada e falta de água em determinados momentos do ano. É praticamente uma charge de gibi, né? Mais ou menos assim, fiz cocô na minha água potável e agora não tenho água para beber. E qual é a explicação de tudo isso, né? De onde tudo isso veio? Por que isso? As populações antigas, as populações ribeirinhas, acho que todo mundo já ouviu falar, elas eram povos que iam se fixando às beiras dos rios, porque eram áreas mais propícias, né, para você ter um mínimo de cuidado, de tomar banho, de usar água para consumo, e dali todos os dejetos, tudo que você produzia de lixo e tudo, você jogava no rio e isso ia embora, como se não tivesse ninguém a jusante, que a gente fala, né, onde essa água vai chegar. E o limite chegou, né? Então, antigamente a gente tinha essa cultura. Vamos se instalar na beira do rio, porque ali a gente tem água para consumo e ali a gente tem onde despejar os nossos dejetos e os nossos lixos, né? Hoje, sabe-se que a coisa mudou totalmente de figura, né? A gente tem as APPs. Para quem não conhece, as APPs tão famosas são as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente existem diversas categorias, mas a mais importante são as áreas ciliares, aquelas áreas na beira de cursos d'água, de rios, de córregos, né, de nascentes e tudo. E as APPs justamente proíbem as instalações nas beiras dos cursos d'água, o que era feito antigamente pelos ribeirinhos, justamente por esses motivos e também por outros, né? A gente sabe que todo rio ele tem a sua calha principal, mas ele tem a sua área inundável, que é a área de várzea, que se estende às vezes, não só a calha do rio, mas ela vai se estendendo e num determinado momento de chuvas muito intensas, aquela área ela serve justamente para absorver, para receber toda essa inundação. E quando você através da pressão desses mananciais, das construções, de impermeabilização, construção de infraestrutura urbana na beira desses rios, vai pressionando esses cursos d'água, no momento de uma chuva muito intensa, é óbvio que somente aquela calha do rio ela não tem a condição de receber tamanho volume de água, e aí o problema, você já imagina, enchente e uma série de outras questões que ocorrem por esse motivo. Então, por isso as APPs são tão importantes hoje, e não só no meio rural, mas também no meio urbano. Todo mundo acho que ouviu muito o debate em meados de 2012, quando foi alterado o nosso Código Florestal, que antes era de 1965 e foi alterado em 2012, que era justamente debatendo as questões de APPs, de reserva legal, mas esse enfoque que foi dado para o novo Código Florestal foi muito para o ambiente rural. Parece que o ambiente urbano não tinha responsabilidade sobre isso. E, na realidade, o enfoque do Código Florestal são para áreas urbanas e para áreas rurais e para áreas urbanas também, né? Hoje existe o conceito da floresta urbana, tanta discussão acerca da disponibilização de árvores de médio e de grande porte nos centros urbanos, porque já é comprovado cientificamente o ganho ambiental que isso traz para a sociedade, né? Hoje as árvores, as florestas no meio urbano são consideradas equipamentos urbanos, assim como um poste, assim como uma avenida ou uma rede de condução de água de chuva. Então é muito importante a gente pensar no meio ambiente dentro das cidades também. Então, do mesmo modo, as áreas de preservação permanente, elas têm que ser respeitadas dentro do ambiente urbano, com a preservação de florestas, quando elas já são providas, e para aquelas áreas que ainda são desprovidas de vegetação, que haja o empenho do poder público e também
dos particulares em revegetar essas áreas para proteger as encostas, para proteger os cursos d'água que nos restam de assoreamento e para auxiliar na recarga e no ciclo da água, né? Para a renovação do ciclo da água. Então, vamos lá, seguindo aqui, a impermeabilização dos centros urbanos, essa pressão dos mananciais, a construção de infraestrutura traz essas consequências de a gente não ter condição de fazer a drenagem devida, como num ambiente aberto, né, totalmente permeável. Um ponto da discussão que eu queria abrir são as canalizações fechadas, né? Há um tempo atrás, as prefeituras faziam os projetos das canalizações fechadas. Então um determinado curso d'água ele era totalmente canalizado, fechado, e aí você perdia a função ambiental da APP. Hoje não, esse conceito caiu e a gente mantém as APPs mesmo quando a canalização é fechada. Muitas prefeituras, muitos governos públicos utilizaram dessa premissa de fechar os cursos d'água, canalizar, para perder a função da APP e com isso você permitir a ampliação de edificações nesses trechos. Então isso também caiu por terra, porque cada vez mais essa pressão vai propiciando a suscetibilidade a enchentes, né? Então assim, todo ano político a gente sempre, em grandes centros, a gente percebe que existem aquelas soluções mirabolantes de políticas para solucionar as questões das enchentes. E a gente sabe que o problema de enchente são anos de crescimento inadequado, né? Sem considerar o volume que deve ser direcionado de águas e, enfim, tudo isso que a gente discutiu anteriormente. Então, eu acho que não existe solução mágica, existe um empenho que deve ser constante de todo e qualquer político que estiver à frente do seu município, mas também a responsabilidade nossa, de cada um de nós, dentro das nossas casas, das nossas empresas, do nosso local de trabalho e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que São Paulo, por exemplo, já tem uma lei, né? Os condomínios verticais são obrigados a construir aqueles tanques de retardo. Então, no subsolo, as construtoras já preparam um local para receber a primeira pancada de chuva, porque se sabe que a enchente, as chuvas muito fortes, as enchentes ocorrem nos primeiros 5, 10 minutos de chuva, que é aquela pancada muito forte. E esses tanques de retardo eles são responsáveis para receber essa primeira pancada e depois eles são esvaziados com bombeamento e essa água é jogada para a condução de água pluvial na rede pública, nas galerias de água pluvial da rede pública. Então, esse tanque de retardo é uma solução. Existem alguns condomínios particulares também que estão adotando essa exigência, né, para que se evite esse problema com enchentes. Mas o tanque de retardo ele pode ser substituído pela cisterna de aproveitamento de água de chuva. E é nesse ponto que eu queria falar um pouquinho com vocês, né, do aproveitamento de água de chuva. Você imagina num ambiente urbano, num mundo onde nós conseguíssemos que as cisternas de água de chuva fossem obrigatórias, ou que houvesse uma conscientização forte da sociedade para se instalar essas cisternas. Elas serviriam em cada uma das residências como um mini tanque de retardo. E existem alguns estudos que mostram que isso teria a condição de diminuir drasticamente o risco de enchentes em áreas muito populosas. Então, um primeiro ponto positivo do aproveitamento de água de chuva é justamente isso, você evitar a enchente nesses primeiros minutos de pancada que a gente tem. Além disso, o aproveitamento de água de chuva ele é capaz de reduzir o seu consumo em até 50% da água na sua casa. Não dá para você ficar lavando, hoje isso é muito falado, não dá para você ficar lavando calçada, lavando automóvel e jogando água tratada, aquela água de custo caro que a gente acabou de falar, no vaso sanitário para lavar carro, para lavar calçada. Se você tiver uma cisterna bem dimensionada, você consegue durante 8 meses dos 12
meses do ano, utilizar a água da chuva para essas finalidades, né? Além disso, a gente sabe que o aproveitamento de água de chuva ele pode ser feito com recurso abundante, né? A chuva, na maioria das regiões do Brasil, ela é muito abundante e é um recurso totalmente sustentável. Essa água pode ser armazenada e depois você vai utilizando isso gradativamente. Pode ser feito em qualquer local, no ambiente residencial, no ambiente comercial, industrial. Então, quais os usos que a gente pode dar para o aproveitamento de água de chuva, né? Você pode utilizar para irrigação do seu jardim, para lavagem de pisos, né? Para lavagem de automóveis, para uso em piscinas. Em alguns casos dá para você utilizar para lavar roupa também, e principalmente nos vasos sanitários. Claro que tudo isso exige algumas técnicas, alguns componentes para montar esse sistema. Aliás, desde já eu quero me colocar à disposição para quem tiver interesse, pode chamar a gente no particular, através das redes sociais. Aliás, sigam-nos no @Água Consultoria Ambiental no Instagram. Eu estou à disposição para qualquer dúvida e qualquer informação mais profunda que vocês desejarem, eu estou à disposição, mas com alguns componentes e algum planejamento, principalmente no início das obras, é possível você ter uma cisterna para destinar a água de chuva para essas finalidades e cumprir o seu papel social de economizar a nossa água cara, nossa água de alto custo e que muitas vezes não chega até o lar de todo mundo. Então acho que o recado que eu queria dar é esse. Eu fico à disposição de quem, enfim, tiver dúvidas. Estamos às ordens. Mais uma vez queria agradecer demais aí o convite e valeu, é isso.